Pois é, pessoal, vamos falar aqui na lata. Na minha opinião, vai ser Bolsonaro e Haddad no segundo turno, tá? Se o Bolsonaro não conseguir vencer no primeiro, ele vai ter que enfrentar a petista depois, tá? É desse jeito. Ah, mas você não tá considerando o Alckmin tem um centrão, tem todo aquele pessoal apoiando, e daí? E daí? Para o Alckmin crescer, de fato, ele precisa reconquistar o eleitorado perdido do PSDB, o que inclui caras como eu e outros que provavelmente assistirão este vídeo. Pergunta, por que eu vou mudar de ideia? Se hoje eu considero o PSDB um partido da esquerda light, tá? E eu não quero votar mais na esquerda light. Eu quero votar na direita. Por que eu vou mudar de ideia? Por quê? Porque ele pegou uma vice que parece que fala mais duro do que ele. Uma vice que parece ser de direita. Ah, vai francamente, vai. Quem vai governar ele, não é a vice. Pô, o que é? Vou votar nele por causa da vice. Vou mudar de ideia por causa da vice. Por quê? Porque ela tem um discurso mais duro. Interessante seria o discurso dele, tá? Você engana bobo. Francamente. O que é? Acabou. O Alckmin não vai recuperar esse eleitorado. Eu não estou dizendo que ele vai subir nas pesquisas. É claro que ele vai subir nas pesquisas. Tá? Com um grande apoio midiático, porque ele vai ter esse apoio, já tem em certos meios de comunicação. É claro que ele vai crescer. Agora, para chegar no segundo turno, já é outros 500. Já são outros 500. Tá? Então, ó, eu considero. Alckmin não tem chance. O Ciro Gomes, aquele cara que diziam que ia acabar com o Bolsonaro nos debates, cadê? Onde é que ele está? A Marina, coitada, acha que saiu de vencedora no confronto com o Bolsonaro, só que acabou marcada, rotulada, no sentido de que ela é a favor de plebiscito sobre o aborto. Ela, evangélica. Vai ter voto evangélica assim? Ah, não dá, né? Então. E por aí vai. Boulos. Meu, quem que leva a sério Boulos? Vai crescer um pouquinho? Sei lá. Cabo da Ciolo? Tem uns aí que acham que o Cabo da Ciolo não ameaça Bolsonaro. Ameaça Bolsonaro. Ele está sendo desconstruído nas redes sociais. Está sendo desconstruído no Face, onde o Bolsonaro começou. Ou seja, se ele não consegue crescer nem no Face, como é que vai ser a ameaça? Quem falou isso aí realmente não entende nada de política. E no fundo, está torcendo contra o Bolsonaro. Quer dizer, é uma análise que, francamente, não tem futuro. Tá? Não tem. Tá bom? É isso. Se o Daciolo não consegue crescer no Face, em grupo de direita, esquece. Não tem nenhuma perspectiva. Ainda mais, faltando um pouco mais de um mês para a eleição presidencial. Tá bom? Então esquece. O cara berra, o cara lá, agita, fala dorsal, fala de um monte de coisa. Francamente, não tem tempo. E ainda pesa contra ele o fato de ter feito parte do partido de extrema esquerda até recentemente. Quer dizer, o cara é de direita, mas até um tempo atrás fazia parte do partido de extrema esquerda. Não ajuda, não contribui. Bom, sobre o Amoedo, né? O Amoedo é aquele cara que tem crescido muito nos meios universitários, né? Inclusive aquela turma que até ontem era de esquerda, né? E tá mudando de ideia, né? Tá tendo uma outra visão das coisas. Só que quer ser aquela esquerda legalzinha, né? Aquela esquerda bacana, aquela esquerda que não tem, digamos assim, um vínculo com um passado que muitos consideram sombrio. Falando da questão do regime militar, né? Uma esquerda, uma direita que, digamos assim, não se mete em questões polêmicas, né? Que está mais centrada na questão econômica, né? Da redução do Estado, do combate à estatologia, né? Porque aí tá, a sociedade brasileira hoje é profundamente estatólatra, né? Muitas pessoas são estatólatras sem saberem, tá? E é um problema a ser lidado, né? Um país que, francamente, se não reduzir o Estado, não cresce, não cresce, não vai avançar economicamente. E o Amoedo tá pegando o pessoal aí. Só que a questão é simples, extremamente simples. O Amoedo não entende estratégia política, tá? Eu achei que é chato falar isso aí, os homedistas não vão gostar, mas ele não entende de estratégia, tá bom? Não entende nada disso. O que ele entende? Ele entende de economia. Ele acredita que se basta pegar essa questão econômica, basta pegar esse discurso
de economia e pronto, você ganha uma eleição. E não é assim, tá? Não é desse jeito, não vai funcionar assim, não cresce. Ele pode obter um eleitorado aí, mas é insuficiente para pensar em segundo turno, tá? Ele falou vários meses atrás, a gente vai crescer, que o eleitorado do Bolsonaro cresceu. Cresceu mesmo. Aí, ó. Dá uma olhada na pesquisa, tá? Ele cresce no pessoalzinho aí, né? Que acredita que a solução está na economia. Sem falar em questões polêmicas, sem falar em questão cultural. Tudo bem. Mas ele vai acabar sendo importante mais pra frente. Por quê? Ora, considerando, supondo que eu esteja mesmo certo, e vai ser Bolsonaro e Haddad no segundo turno, em quem os homoedistas vão votar? Vamos supor, você é homoedista, tá? Você acha que o proposta do novo vai transformar o Brasil, que não sei o que mais, que é o caminho. Só que a Moedo não conseguiu, tá? Não venceu. E aí, você vai votar em quem? Tá lá, Bolsonaro e Haddad. Mas você não gosta dos dois. Tá? Você não gosta. Você se considera direita, mas o Bolsonaro não é aquele cara de direita que você quer lá. Né? Você acredita no discurso de uns aí que dizem que ele é medíocre. Né? O medíocre que chegou ao segundo turno das eleições presidenciais. Né? Sem partido forte, sem amiguinhos ricos, sem padrinhos políticos, com quase toda a mídia contra ele, mas o cara é medíocre na tua opinião, né? Quer dizer, você vai naquela opinião da esquerdinha, né? Você diz que é de direita, mas você vai na opinião da mídia esquerdista. Você acredita realmente nisso? Você acredita realmente no papo furado deles? Não, o cara é burro, o cara é medíocre. É, mas chegou lá. Chegou no segundo turno, ao contrário do Amoedo, né? Ao contrário do cara que você acha ideal. Pois é, ao contrário dele. E ao contrário de tantos outros. Chegou, né? Apesar de tudo. Desculpa. Burro é quem acha que o Bolsonaro é burro. Eu já falei isso várias vezes. Desde o tempo que ele não estava liderando. Ah não, pessoas como você não entendem. Não conseguem entender coisas óbvias. É uma dificuldade de fazer uma análise. Porque o Bolsonaro não desce na garganta. Não desce, ele não é o cara ideal. Não pode ser ideal, não pode ser adequado, não pode. O cara fala muito palavrão. Fala na televisão. Dentro do Congresso Nacional, ele não tá nem aí. Né? Aquela parte lá, lembra daquele vídeo lá que, como é que é? O melhor do Maranhão, presídio de Pedrinhas, pronto. Depois, o papo que veio depois, vocês lembram, né? Nem vou citar explicar aqui, mas é polêmico? É. E não te agrada. Como é que o Brasil pode ter um cara desse como presidente? Mas ele vai estar no segundo turno. E você vai votar em quem, hein? Você vai deixar o PT voltar ao poder? Ou a moedista que se acha? Hein? O que você vai fazer? Ah, você vai anular o voto. Você vai ser aquele grande sábio liberal, libertário, anarcocapitalista, sei lá o que, e vai anular o votinho. Porque não quer se comprometer, né? Porque os dois são ruins, na tua opinião. Os dois são ruins? Cara, se os dois são ruins, usa tua cabecinha e pensa bem. Qual dos dois é o pior? Hein? Se você não é capaz de ver alguma qualidade do Bolsonaro, procura pensar qual que é o pior dos dois. Tá bom? Eu até sei o que é a tua resposta, mas você não vai dizer isso pra mim. Você não vai dizer. Você sabe quem é o pior. Você sabe. Por questão ideológica. Você sabe disso. Tá bom? Você sabe. Tá? Se você doer tanto estatismo, veja aí. Quem que é o pior. Tá bom? É isso. A proposta do governo do Bolsonaro é liberal. Mas aí você diz, Bolsonaro é estatista. Bolsonaro não tem compromisso com o liberalismo. Só o Paulo Guedes que já ajuda nessa questão. Mas é só por causa do Paulo Guedes, né? Quer dizer, ele mudou de ideia por causa do Paulo Guedes. Em nenhum momento ele refletiu por si só de que aquele modelo anterior, dos tempos dos anos 80, 70, não pode funcionar. Né? E vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Onde eu estou querendo chegar? Meu, é simples. Pensa menos na questão econômica e pense em questões mais objetivas, tá? Do tipo, bom,
Se o PT vencer, o que vai acontecer nesse país? O que esse pessoal vai fazer no poder? Hein? Esse pessoal que nunca diz, jamais diz, que na Venezuela existe uma ditadura. É nisso que você tem que pensar, tá bom? São coisas assim, tá? É isso, é nisso que você tem que pensar. É dessa forma que você tem que analisar a situação, tá? Então pensa aí, qual que é o pior? Tudo nessa linguagem mesmo, tá? É isso. É claro, só votar em quem? Hein? Pensa nisso, moedista. Porque o Moedo não vai chegar no segundo turno, tá? Tô falando do mundo real aqui, tá legal? Lá no teu ciclo universitários, entendeu? Lá naquele teu mundinho de classe média, bem confortável, tá bom? Que no fim de semana você vai no shopping, o Moedo pode vencer sim, tá? Quando você vai lá no clube conversar com teus amigos, o Moedo pode vencer. Quando você tá lá conversando no WhatsApp, sabe? Naqueles grupos lá, que o pessoal, de jogos virtuais, que o pessoal fica discutindo sobre jogos, o Amoedo pode vencer. Mas no mundo real, o Amoedo não vai vencer, cara. Não vai, não tem chance, tá? Acabou, já era. Então decide, pensa bem. É isso, tá bom? Fala aí com teus amiguinhos anarcocapitalistas, né? Que odeiam o Bolsonaro, mais por questão econômica do que por outras questões, tá bom? Ficam aí sonhando com esse mundo ideal que uma reforma econômica feita por Amoedo vai fazer. Pensa, pensa bem, tá bom? Mundo real, filho, mundo real. Tá? É chato falar dessa maneira, mas é isso aí. Vai se preparando, porque segundo turno vai ser assim. Tem gente que acha que o Lula tá derrotado lá na cadeia. Não tá, não. Não tá. Ele tá preso, mas tá influenciando. Ele comete um erro grave, do meu ponto de vista. Ele tem manobrado para que futuramente o Haddad possa ir para o segundo turno. Só que eu entendo. Eu entendo que o certo seria formar um bloco em que o PT entrasse como coadjuvante. É aceitar. Vamos fazer um recuo, tá? Vamos recuar um pouco. Mas vamos garantir que a esquerda possa de alguma maneira voltar ao poder. Vamos participar desse processo, tá? Não vamos encabeçá-lo, mas vamos participar. Não, não, não. O PT tem que voltar com tudo em 2018. E isso pode dar vitória para o Bolsonaro, sim. Ah, pode. Até com votos de pessoas que vão votar na Moedo no primeiro turno. Até com votos de caras como você, tá? Porque, francamente, só de birra você vai votar no PT? Ou você vai anular? Hum? Pensa bem, já que você se considera uma pessoa tão esclarecida, né? Com uma visão de mundo ideal para transformar o Brasil. Pensa, raciocina. Já vai se preparando, tá? Vai se preparando. Possivelmente terá segundo turno. O Almoedo não estará lá. E o Bolsonaro vai enfrentar um cara de esquerda. Provavelmente o Haddad. E aí? Hum? Pensa. Tem muito tempo para isso. Pois é, pessoal. É o que eu tinha para dizer. E até mais.